Olá, sejam bem-vindos ao Terror do Além. Meu nome é Marcelo. Se acomode em seu lugar e se prepare para a história. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu me chamo Leonardo, e essa história aconteceu alguns anos atrás. Era algum dia do mês de setembro, e acabei decidindo de última hora fazer uma viagem de carro que duraria um dia, de forma bem improvisada. Eu adoro visitar pontos turísticos, e havia alguns perto de onde eu estava que eu queria muito visitar antes de voltar para a faculdade. O plano era acordar bem cedo para pegar a estrada, visitar alguns lugares durante o dia e então começar a viagem de volta para casa lá pelas 9 horas da noite. Eu pensei que dessa forma eu poderia otimizar o meu tempo, sem ter que pagar por um quarto de hotel ou algo do tipo. A viagem de ida foi bem tranquila, mas na viagem de volta não foi bem assim. Eu comecei a viagem de volta às 10 horas da noite. O GPS previa que demoraria 4 horas para chegar em casa. Eu tinha percorrido metade do caminho e estava começando a ficar cansado. Estava tão cansado que estava até começando a ficar perigoso continuar dirigindo. Então, eu disse para mim mesmo que na próxima parada que eu visse, eu iria parar o carro para tirar um cochilo de 1 hora. Dessa maneira, eu ainda conseguiria chegar em casa em um tempo razoável. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu avistei um lugar onde eu poderia parar, então eu entrei e parei no estacionamento. A primeira coisa que eu notei foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio, e se não fosse pelas luzes acesas, eu acharia que o lugar estava abandonado, mas até que fazia sentido, afinal já estava bem tarde de qualquer forma. Então, eu joguei o meu assento para trás e coloquei o alarme do celular para tocar em 1 hora. 1 hora depois, o alarme tocou. Eu acordei ainda cansado e com os olhos lacrimejando, mas estava um pouco menos cansado do que antes e estava pronto para continuar a viagem. Eu quase liguei o carro para continuar a viagem, mas ao encostar na chave para ligar o motor, eu percebi que eu precisava muito usar o banheiro. Eu saí do carro e comecei a andar na direção da porta de entrada daquele lugar. Eu abri a porta de entrada, entrei, achei o banheiro e entrei em uma das cabines. Eu tinha entrado no banheiro há somente uns 30 segundos e de repente eu podia escutar alguém falando no corredor do lado de fora do banheiro. Isso me assustou porque eu não tinha ouvido a porta de entrada do lugar abrir. E afinal, eu não tinha visto outro carro além do meu alguns minutos atrás. Eu não entendi como era possível haver outra pessoa além de mim dentro desse lugar. Foi então que a porta do banheiro abriu. Eu estava um pouco nervoso, mas me acalmei e percebi que provavelmente era só uma pessoa normal, que eu simplesmente não tinha notado antes. Eu estava pronto para sair quando, de repente, eu escutei leves batidas na porta da cabine onde eu estava. De maneira bem desconfortável, eu falei: "Com licença, essa cabine está ocupada." Não houve resposta. Estava um silêncio completo. Eu estava um pouco nervoso agora, então eu decidi que eu ficaria dentro da cabine até a pessoa ir embora. Foi então que eu percebi um olho me observando através da fresta da porta da cabine. Quando nós fizemos contato visual, o homem começou a gritar e freneticamente começou a bater sua cabeça na porta da cabine. Com a adrenalina tomando conta do meu corpo por completo, eu usei todo o meu corpo para trombar contra a porta, abrindo ela violentamente e derrubando o homem no chão. Eu comecei a correr o mais rápido que eu podia, para fora do banheiro e para fora daquele lugar, sem olhar para trás na direção do meu carro. Eu estava quase chegando no meu carro quando eu escutei a porta de entrada daquele lugar abrir violentamente atrás de mim. O homem estava realmente me perseguindo. Finalmente eu cheguei no meu carro e desesperadamente liguei o motor, mas o homem conseguiu me alcançar e conseguiu jogar o seu corpo contra o meu carro, até que eu acelerei e derrubei o homem no chão com o meu carro. Ofegante e aterrorizado, eu olhei para o espelho retrovisor enquanto me afastava com meu carro. Eu vi o homem se levantar como se nada tivesse acontecido. Então ele simplesmente ficou ali parado de pé, olhando na minha direção. Eu estava muito mais do que abalado. Eu não conseguia nem processar o que tinha acontecido. Sinceramente, eu não sabia o que pensar. Você sempre ouve histórias malucas como essa na televisão ou no jornal,
mas você nunca pensa que algo assim poderia realmente acontecer com você. Eu diria que andei bem acima do limite de velocidade durante o resto do caminho para casa. Eu não preciso nem dizer que eu não estava mais correndo nenhum risco de dormir no volante depois do que tinha acontecido. Eu estava completamente cheio de adrenalina. Eu ainda não tenho ideia de quem era aquele homem, não tenho ideia de onde ele veio e não sei qual o problema que ele tinha. Mas se eu tivesse que supor, eu diria que era algum homem desabrigado que simplesmente não batia bem na cabeça. Mas mesmo assim, que tipo de pessoa desabrigada estaria praticamente no meio do nada perto da estrada durante a noite? Nada daquilo fazia sentido. Tudo que eu sei é que eu nunca mais parei o meu carro em paradas desconhecidas ao longo da estrada, e eu planejo continuar fazendo isso pelo resto da minha vida. Eu me chamo Paulo, e o que vou contar agora aconteceu alguns anos atrás. Todos os anos, na época das férias, toda a minha família costumava se juntar para assim juntos alugar uma casa grande em algum lugar novo, para que todos pudessem passar as datas festivas juntos. Eu sempre gostei dessa tradição e todo ano eu aguardava ansiosamente pelas férias. Em um certo ano, a minha família tinha escolhido qual seria a cidade onde eles alugariam uma casa. A cidade ficava a algumas horas de estrada da minha faculdade, então eu iria de carro sozinho. Geralmente eu escolheria ir de avião, mas dessa vez arrisquei ir de carro. Era uma longa viagem que demoraria umas 8 horas de estrada no total, e a maior parte da viagem seria numa estrada que passava no meio de um deserto. Depois que se passaram 5 horas de viagem, já tinha ficado completamente escuro. Eu só conseguia enxergar as coisas que estavam sendo iluminadas diretamente pelos faróis do meu carro. Era um pouco assustador, mas era relaxante ao mesmo tempo. É difícil explicar a sensação, você teria que pegar a mesma estrada à noite para entender o que eu estou falando. Enfim, mais ou menos 1 hora depois, eu comecei a notar um carro que já estava atrás de mim há algumas horas. Porém, quando você está no único pedaço de estrada no meio do deserto, geralmente não é estranho que um carro esteja te seguindo durante algumas horas. Afinal, ele poderia simplesmente estar indo para a mesma cidade que eu. Mas dessa vez, eu senti alguma coisa estranha. Eu comecei a perceber que o carro chegava cada vez mais perto. Ele literalmente chegava tão perto que às vezes parecia que ele estava a poucos centímetros de bater no meu carro. E então ele repetia e se aproximava de novo. Isso ficou acontecendo durante um bom tempo, e quanto mais isso se repetia, mais desconfortável eu ficava. Para falar a verdade, eu estava realmente começando a ficar assustado. Se esse carro quisesse só ir mais rápido que eu, ele já poderia ter me ultrapassado algumas horas atrás. Essa situação continuou se repetindo por ainda mais tempo, quando de repente eu consegui ver um carro de polícia estacionado ao lado da estrada. Eu considerei a opção de parar o carro, mas uma parte de mim achava que eu só estava sendo paranoico demais por causa daquela situação. Mas de qualquer forma, eu acabei decidindo parar o carro mesmo assim. Eu estacionei perto do policial e deixei o carro passar. Então o policial me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu relatei para ele tudo o que tinha acontecido. Eu também disse para ele que eu poderia só estar sendo meio paranoico, mas surpreendentemente ele levou a minha história muito a sério. Ele me contou que não era raro carros serem roubados nessas estradas mais vazias. Ele então se ofereceu para me seguir, talvez como uma maneira para me fazer me sentir mais seguro. Obviamente eu aceitei a sua proposta. Então lá fomos nós, percorrendo o resto do caminho. Apenas alguns minutos se passaram, então de repente eu comecei a enxergar uma coisa que me deixou congelado de medo. Eu passei a ver no meio da escuridão, lá na frente, aquele carro que estava me seguindo, e agora estava me esperando pacientemente ao lado da estrada. Assim que ele viu o policial me seguindo, ele ligou o carro e acelerou na direção oposta. Logo em seguida, o policial parou de me seguir e virou o carro. Então ele ligou a sirene e passou a seguir aquele carro. Eu estava sozinho de novo no final das contas. A suspeita do policial estava certa. Por qual outro motivo aquele carro teria ficado esperando por mim? E uma pergunta ainda melhor: por que ele teria fugido ao ver a polícia? Eu ainda não faço a menor ideia se aquele carro foi capturado ou se ele conseguiu fugir. Eu não cheguei a perguntar o nome do policial, mas quem quer que ele seja,
eu sou extremamente grato a ele. Eu ainda penso no que teria acontecido se eu não tivesse seguido a minha intuição e não tivesse parado para falar com aquele policial. Se você chegou até aqui, certamente gostou da história. Então aproveite, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. Confira mais conteúdos como este em nossa playlist com todos os episódios aqui no canal Terror do Além, fixadas no primeiro comentário aqui do vídeo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.